Gravidez múltipla. Por que é tão comum, doutor, os casos de gravidez múltipla nos tratamentos de reprodução humana? Bom, a grande incidência se deve pelo fato de que, primeiro, você, ao fazer qualquer tratamento em reprodução, a grande maioria dos tratamentos, você introduz um estímulo de ovulação. Então, ao invés da mulher, durante o tratamento, ter uma ovulação única, como é em um ciclo natural, você tem ciclos estimulados, onde o ovário é submetido a um estímulo de medicação prolongada, em doses elevadas, e você consegue geralmente a ovulação múltipla, tanto nos tratamentos de indução de ovulação quanto nas inseminações e nas fertilizações in vitro, porque o número de embriões transferidos para o útero geralmente é maior que 1. Agora, com essa seleção melhor dos embriões, porque a gente sabe que isso acontece, já existem exames, já existe uma forma de selecionar melhor esses embriões. Há uma diminuição aí no número de introdução desses embriões? Existe uma tendência mundial de se transferir cada dia menos embriões. Na verdade, assim, a busca pelo embrião ideal. Quando um casal faz um tratamento de reprodução assistida, em geral a gente transfere de 1 a 4 embriões. Isso é o número habitual de embriões transferidos, a depender da qualidade dos embriões e da idade da mulher. Há uma tendência mundial, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, de reduzir-se o número de embriões. Então, você encontrar meios laboratoriais de seleção, quanto melhor o embrião, você fazer a predição de se esse embrião tem maior ou menor chance de implantação e assim transferir o melhor embrião e um número menor de embriões. O Brasil caminha para isso, embora a gente ainda tenha taxas elevadas de embriões transferidos, e a grande consequência positiva é que quando você transfere um número maior de embriões, você tem mais gravidez. Sua taxa de gravidez aumenta. Contrapartida, quando você tem gestações múltiplas, quanto maior o número de embriões forem implantados e crescerem no útero, você tem um risco maior de prematuridade. Quer dizer, o grande drama de quem trabalha com reprodução humana é transferir um número maior de embriões para conseguir mais gravidez, mais gestações. Em contrapartida, eliminar o risco de gestação múltipla, e eliminando esse risco, diminuir os índices de prematuridade, complicações e sequelas em UTIs neonatais. Qual foi o caso aí de maior número de bebês? Recentemente, a imprensa leiga publicou um caso no americano com 8 embriões. 8? Né? Mas isso aí, de certa forma, é uma aberração. Quer dizer, até do ponto de vista legal, no Brasil a gente não pode... Mas nasceram? Nasceram. No Brasil, os 8 embriões nasceram, né? Agora, o índice de complicações é altíssimo, o índice de permanência em UTI neonatal é altíssimo. Mas continuam vivos? O senhor tem essa informação? Olha, eu não tenho a informação recente, né? Provavelmente, quer dizer, o grande problema, a preocupação, sequelas neurológicas desses embriões. Mas a nível de Brasil, a gente transfere um número máximo de 4 embriões. Isso é o que o Conselho Federal de Medicina orienta, permite até 4 embriões. O que é feito com os outros embriões, doutor? Os embriões excedentes habitualmente são congelados. Eles são congelados. Se aquela mulher não engravida naquele ciclo, ela tem a possibilidade de descongelar esses embriões em um ciclo seguinte e transferir os embriões residuais que ficaram congelados, os excedentes. Quanto tempo depois ela pode? Normalmente, um intervalo de 60 dias ela já pode. Quer dizer, se ela tentou esse mês, menstruou, a gente não transfere nessa menstruação seguinte, mas no ciclo que virá, já pode se preparar o endométrio, o útero dela, para receber esses embriões. E essa seleção, como ela é feita atualmente? A seleção ela é feita por critérios laboratoriais. É o número de células do embrião, o número de fragmentação do embrião, quer dizer, a qualidade dessas células, o aspecto morfológico no laboratório. Então, assim, os critérios são laboratoriais, né, dentro do laboratório de fertilização assistida. E vocês têm como saber hoje, por exemplo, se o embrião ele tem propensão a problemas genéticos? Aí já seria um outro tipo de seleção, é chamado PGD, que é um diagnóstico pré-implantação. Então, quando você tem um embrião, você tem um grupo de embriões no laboratório, você pode retirar um blastômero desses embriões, um pedacinho de uma célula do embrião, e fazer um estudo citogenético. É interessante, quer dizer, o PGD, porque você tem condições de saber que você tem aí 99% de chance daquele embrião transferido ser normal do ponto de vista citogenético, um cariótipo normal. Identifica quantas anomalias? Um grupo muito grande. A grande maioria das aneuploidias, síndrome de Down, síndrome de Turner. Vamos dizer que 99% das síndromes elas podem ser identificadas naquele embrião no período pré-implantação. Aí entra aí também o sexo? Sexo já também. Tem como saber o sexo? Também, você tem como identificar. Embora isso não seja rotina.
Por que não é rotina dentro do laboratório de fertilização assistida se fazer diagnóstico pré-implantação? Primeiro, porque o custo de um tratamento de fertilização hoje já é muito alto. Você quase que dobra o custo fazendo diagnóstico genético, no pré-implantacional. Então, o que se faz é selecionar os casais de maior risco, mulheres com idade mais avançada, casais onde existe um histórico familiar forte de malformações, seriam grupos específicos. Um outro ponto que se questiona, a literatura médica ainda não é unânime em definir que consequências o embrião que foi biopsiado teria para si em função daquela biópsia. Ou seja, avalia-se que há a possibilidade de um índice maior de abortamento em embriões submetidos à biópsia pré-implantação. Qualquer método invasivo de diagnóstico de implantação, diagnóstico seja pré-implantação, seja durante a gestação, envolve riscos. Por exemplo, a amniocentese genética feita no 3º, 4º mês, a biópsia de vilo corial, que é uma biópsia de placenta para estudo genético de uma gestação em curso, tem em torno de 1 a 2% de risco de abortamento. Então, qualquer método invasivo, ele vai trazer riscos. Então, se você tem dificuldade de engravidar, consegue produzir 3 ou 4 embriões para transferir para o útero. É questionável se você vai ainda expor esses embriões ao risco de uma biópsia, se não houver uma grande motivação para isso, quer dizer, se não houver um risco para aquele casal muito grande de malformação. Então, os cuidados com essa gestação são bem maiores, uma gestação múltipla. Sem dúvida, uma gestação falou, de né? alto risco. O risco de prematuridade. Sim. E vocês da reprodução humana também acabam acompanhando tudo isso, acompanham até o final. A gente acompanha paralelamente, digamos junto assim, com quer dizer, o obstetra. Com um obstetra que trabalha com medicina fetal, que tem experiência com trabalhar com gestação múltipla. Alguns serviços de reprodução humana, eles têm acoplado os serviços de medicina fetal, outros encaminham para alguns especialistas. Mas o fato é que a gestação múltipla, ela precisa de um acompanhamento multidisciplinar. Um nutricionista, um clínico para ver a questão endócrina, metabólica da paciente e o obstetra para atender às demandas em relação ao risco de prematuridade.